Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Vamos esperar os irmãos chegarem, adentrarem. Boa noite para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite, Núbia, Yolanda, Armando, Roberto. Muito boa noite. A nossa palestrante já se encontra. Eu sou a Jéssica Cioli. Vou estar hoje dirigindo a palestra da noite de hoje. Vou convidar a nossa palestrante Marta, que já está aqui à disposição. Oi, Jéssica, boa noite. Olá, Marta, boa noite. Prazer falar com você, prazer te ver. Que bom, prazer ver você também. Estamos aguardando os irmãos adentrarem a nossa sala, né? Para a gente poder iniciar a nossa noite, mais uma noite de Evangelho, do estudo de Cristo, né? Acompanhado do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que é quem está conosco nesse momento, né? Fazendo com que nós possamos estudar mais, entender um pouco mais os ensinamentos de Cristo. E o tema que a gente vai trabalhar é um novo ano, o que aprendemos, não é, Marta? E vamos estar aqui conversando um pouco. Marta é uma trabalhadora da casa do NEAM, vocês com certeza conhecem ela de outras lives. Para quem não conhece, não só Marta, mas a pleia de palestras que o NEAM tem, é só ir lá no Instagram, vai na bio do NEAM, você vai encontrar lá as palestras que estão gravadas no IGTV. E é muito importante para que a gente possa cada vez mais aprofundar os nossos conhecimentos na doutrina espírita. Assistir às palestras, as leituras dos livros espíritas são realmente importantíssimos, né? É importante também ressaltar que hoje e amanhã, quarta e quinta, serão as palestras por aqui, pelo Instagram ainda, mas a partir de sexta-feira vai ter uma inauguração das palestras que serão a partir da semana que vem no YouTube. E é importante para você poder saber das notificações, se inscrever no canal do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, para que você possa receber as notificações e ficar por dentro das palestras e de outras informações que vão ser passadas para a gente. Então, é importante que a gente divulgue, que a gente faça com que cada vez mais o bem chegue na casa de todas as pessoas que necessitam do pão da vida, pão de Jesus Cristo, a palavra, que não é nada mais, nada menos isso que nós aqui viemos aprender mais, compartilhar mais os ensinamentos e os conhecimentos do Mestre. E aí eu reforço, divulguem o YouTube do NEAM, o Instagram do NEAM, fortaleçam essa corrente, porque nós estamos precisando muito desse fortalecimento. E aí a gente só é forte junto, né? Todos nós juntos, né? Então, o NEAM
é o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que está situado na cidade de Olinda, Pernambuco. É uma instituição que já tem uma grande estrada, uma instituição que tem como objetivo auxiliar, dar o suporte espiritual e material nas campanhas do quilo, cestas básicas, e aí é importante para a gente poder aprender mais sobre as palavras do Mestre, cada vez mais participar. Sendo assim, gente, reforçando a nossa palestra hoje com Marta Damásio, nossa trabalhadora da casa, também trabalha com muito tempo comigo lá na evangelização infantil, podemos aí trocar e compartilhar, foram momentos únicos, né, Marta? Onde a Pois gente é, pôde aí crescer bastante junto com os com nossos certeza. jovens e as nossas Aprendi muito com crianças. você. Opa, trocamos bastante, trocamos muito. E nossa palestra é para começar o ano refletindo, e refletir é importante para que a gente chegue no final do ano já com as expectativas positivas, não só materiais, mas principalmente espirituais. E Marta vem com o tema Um Novo Ano, o que aprendemos? Então vamos refletir sobre essas palavras, mas antes vamos sintonizar o nosso sentimento, nossos pensamentos no Cristo, fechar nossos olhos e fazer a prece inicial. Jesus amado, nós te agradecemos por esse momento da noite de hoje, que possas instruir a nossa palestrante Marta, para que, através desse instrumento, ela possa estar nos auxiliando, nos acalentando, nos despertando da verdade, da vida. E o Senhor possa, com muito carinho, adentrar a casa de cada um que aqui se encontra e possa estar, talvez, precisando tão fortemente da tua ajuda. Fica conosco, Jesus, durante todo esse momento, e assim seja, e damos por iniciado a palestra da noite de hoje. É com você, Marta. Obrigada, Jéssica. Bom, um tema que a gente pode já começar refletindo, né? Mas aí, para amenizar mais a, a dureza dos tempos que a gente está vivendo, eu trouxe a composição de Nelson Mota, onde ele fala nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E a gente sabe que tudo passa mesmo, né? Isso já é fato. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta coisa lá fora, né? Aqui dentro, sempre com uma onda no mar. Então, a nossa vida nessa pandemia ficou meio assim, né? Essa composição tem décadas e ela é tão atual. E a gente percebe que tudo que ela nos fala nos traz a condição de refletir. Então, o Nelson Mota, quando compôs essa letra, ele estava altamente inspirado, né? Porque ele trouxe coisas que a gente não para pensar. A gente sempre, quando está no sofrimento, acha que sofre demais, que tudo ruim só acontece com a gente, e que tudo que acontece é porque a gente não merece, a gente precisava ser mais abençoado. E somos abençoados o tempo todo, né? Então, o espírita, o católico, o budista, o protestante, o umbandista, não importa a crença, né? Em comum, nós temos a certeza de que a ameaça desse vírus pode atingir qualquer um de nós. E que a gente pode, dentro desse ambiente pecaminoso, né, olhar para nós e para os outros. Coisa mais importante que aconteceu nas nossas vidas nesse último ano é a gente se confinar
nas quatro paredes dos nossos lares. Olha a oportunidade que Deus nos deu para refletir. Quantas vezes nós nunca tivemos tempo para parar em casa? Sempre tem uma oportunidade, um compromisso, alguma coisa para fazer lá fora. E não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de sentar junto do seu filho, não dá tempo de conversar com ele, de dar um abraço, de simplesmente estar junto, sem falar nada. Então, esse vírus, ele veio para mostrar para a gente que a gente pode e deve parar, sim, de vez em quando, nas nossas vidas. Porque a gente não precisa cuidar só do material, a gente precisa cuidar também do espiritual. E é o espiritual que vai nos fortalecer. Esse alimento espiritual que a gente vai consumindo é que vai nos fortalecer para suportar o que está por vir. E é um momento, claro e evidente, de transição que o nosso planeta passa. Esse momento de transição, ele nos mostra as lições profundas acerca de tudo aquilo que a gente está convivendo. Então, o que eu tirei de bom? Eu perdi alguém na minha família já com esse vírus, eu adoeci, eu contraí o vírus, eu tive alguém muito próximo, eu tive um amigo. São momentos, são lições que o vírus, que eu acho que esse nome abençoado, nos está trazendo tantas oportunidades da gente fazer coisas boas. Porque quando a gente para pensar, a gente descobre que coisas simples a gente deixou de fazer. Como, por exemplo, eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe. Como, por exemplo, abraçar o filho, sentar com ele para fazer a tarefa que agora está sendo à distância. Quantos pais não ficaram enlouquecidos porque os filhos não estavam mais saindo de casa para a escola? Aquele momento em que o filho ia, era visto tipo como um descanso para os pais, para a mãe ou para o pai que estava ali tomando conta daquela criatura. Quando, na verdade, aquele momento era um momento dele refletir a falta que ele fazia no momento que ele ia para a escola. Nunca paramos para pensar isso. Nunca paramos para perceber que os nossos filhos nos fazem faltas. Nos fazem falta. Os nossos maridos, mulheres, irmãos, tios, sobrinhos, quando saem para trabalhar, ficam à lacuna. Mas a gente nunca parou para pensar isso. A gente começou muito lentamente a perceber essa falta agora, na dificuldade de contrair o coronavírus. Então a gente ficava muito, como é que eu poderia dizer? Muito alheio às coisas que faziam parte das nossas vidas. Então, podemos dizer que esse vírus foi uma coisa ruim nas nossas vidas? Podemos dizer que ele veio para nos alertar que precisamos ter esses momentos de carinho, de afago com os nossos familiares, aquelas pessoas que estão mais juntas de nós, que estão mais próximas de nós. Será que realmente, claro, alguém pode estar pensando aí, claro que foi ruim, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, mas você poderia olhar pela ótica de que poderia ter perdido mais entes queridos. E que bastou só perder um, e você caiu em si e começou a perceber que os outros também eram importantes. Então, foi isso que veio, com essa dificuldade que a gente está passando, veio nos mostrar o que a gente precisa realmente dar importância. Claro, o material conta muito, nós precisamos dele para sobreviver. Mas nós precisamos virar noites, não ter final de semana, não ter um tempinho para a esposa, para o filho, só por conta do material.
é um ponto que a gente deve refletir diariamente. Então, certamente que o momento permite à criatura humana a adquirir essas lições que são necessárias, são duras, mas são necessárias para o nosso enriquecimento espiritual. É nessa hora que a gente consegue chamar a nossa fé à tona, que está lá guardadinha. É nessa hora que a gente consegue praticar a resignação, todo o sofrimento que a gente está passando, mas ele vai passar. Ele não vai ser eterno. É nessa hora que ele vai trazer para a gente o sentimento de compaixão, o sentimento de perdão. Então, não foi de todo ruim, não está sendo de todo ruim. Precisamos olhar as coisas que nos rodeiam, as coisas que nos acontecem, por uma ótica mais positiva. E a gente começa a praticar isso quando a gente começa a praticar também a empatia, né? O se colocar no lugar do outro, o que o outro está sentindo, eu posso sentir também. É claro que não na mesma intensidade que ele sente, mas eu me aproximo daquilo que ele está sentindo. E quando eu começo a perceber que aquilo que ele está sentindo está doendo em mim também, claro que não a menor intensidade do que está doendo nele, mas eu já estou mais próximo de ter a compaixão por ele, ter a condição de estender a mão, ter a condição de dar um abraço, de ouvi-lo. E são coisas que estavam já no esquecimento nas nossas vidas, né? A gente não tinha tempo para essas coisas. Essas coisas não fazia parte do nosso dia a dia. Então, Paulo, lá na carta dos Coríntios, ele falou assim: ainda que o nosso corpo exterior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E essa renovação, ela se dá justamente na hora que a gente começa a refletir sobre tudo que nos passa. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, quando a gente começa a praticar a caridade, que é o amor em movimento, né? Então, eu amo o meu irmão, mas ele lá e eu cá. Então, não existe o amor verdadeiro aí. A caridade verdadeira, que é o amor em movimento, é aquele que você usa esse sentimento para lidar com o outro. Não importa se quando você usar esse sentimento, caia uma lágrima dos seus olhos, aperte o seu coração. Isso faz com que prova a você que você é uma pessoa que tem sentimento. É uma pessoa que se envolve quando ajuda o outro. Isso é que importa. Então, são essas nuances que o vírus veio nos mostrar, veio nos ensinar, na verdade, né? Então, cada experiência nos deixa o valor que corresponde àquilo que nos acontece. Então, a experiência que você adquire nas dificuldades vai ser proporcionalmente às suas ações. Então, na hora que você atua usando o seu coração, praticando os seus bons sentimentos, na hora que você tem a experiência, a lição que ela vai deixar para você vai ser maior ou menor de acordo com o envolvimento que você teve na hora de praticar aquele ato bom. E, de repente, você constata que a fragilidade física, em que a vida de todos nós está ameaçada pelo vírus, ela nos mostra, nos ensina que se houver uma interrupção da vida física, a gente vai parar para pensar. Então, em alguns casos, alguns entes queridos nossos que perdemos por conta do vírus, foi talvez para fazer a gente parar e pensar: opa, quanto tempo eu passei com a minha mãe e nunca cheguei para ela e disse: eu te amo, minha mãe. Obrigada, minha mãe, pelo que a senhora fez comigo.
Nunca houve isso. E aí, de repente, eu perco minha mãe. Aí vem um turbilhão de sensações, de sentimentos, que você não vai conseguir controlar de imediato, porque faltou você fazer alguma coisa. Esse é o momento da gente fazer tudo aquilo que a gente deixou de fazer no decorrer de nossas vidas até agora. Esse é o momento de mostrarmos que aprendemos. De fato, aprendemos com toda a dificuldade que estamos passando. São lições que vão nos deixar marcas, mas que vão nos deixar também um excelente aprendizado. Essas lições que a gente vai guardar nos nossos corações, não vai deixar guardado numa caixinha de joia, esperando um dia que eu lembre, ir lá e abrir e voltar a me relembrar das coisas que eu passei. Elas vão ficar guardadas nos nossos corações. E o nosso coração, o tempo todo, está nos lembrando, nos fazendo, nos trazendo as lembranças que a gente teve com determinadas pessoas. Essas lembranças que nos faz pensar. Pensar por que eu não fiz. Eu devia ter feito e não fiz. Por que eu não parei naquele momento e continuei com o meu comportamento duro, turrão, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para nada. Então, quando a gente constata essa facilidade física, a gente para pensar e nos pergunta: o que tenho feito da minha vida? Isso vai ficar para cada um responder. Que possibilidade eu tenho de recuperar o tempo mal utilizado ainda? Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Será que realmente eu tenho distribuído? Será que eu tenho distribuído o suficiente? Quais os valores que eu tenho que podem ser melhor utilizados? Todo mundo tem o seu potencial. E todo mundo sabe que depende de cada um utilizá-lo da forma de acordo com o seu livre-arbítrio. Ninguém interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então, eu posso melhorar a minha forma de ser? Posso. Como? E essas respostas, todas, vão ser fáceis de encontrar. Não tem nenhuma dificuldade. E aí a gente vai ter a certeza de que a gente é peça importante na vida do outro, na vida do universo, na vida do planeta. Nós somos peças importantes. Nós não somos qualquer um. Nós somos seres individuais, criados por Deus. Então, somos importantes. Por que tantas vezes nós mesmos nos depreciamos? Porque a gente, nessa hora, esquece o potencial que a gente tem dentro da gente. As qualidades, as virtudes que a gente aprendeu e ficou guardada, adormecida. Porque não estamos na primeira encarnação. Já vimos de outras experiências. A preocupação maior é a gente não repetir os erros que cometemos na outra. A preocupação maior é essa. A gente tem que procurar consertar aquilo que a gente não fez de bom e procurar incentivar aquilo que a gente... Aliás, consertar aquilo que a gente não fez de bom e conservar ou melhorar aquilo que a gente fez de bom em outra encarnação. Aproveitar a oportunidade, fazer com que faça valer essa vida que a gente está vivendo. Então, o desejo que a gente tem de a gente se confundir com Deus, com a divindade. A gente tem esse desejo e é palpável. Porque o próprio Jesus disse que vós sois deuses. E somos. Só que a gente não vai ser aquele Deus onipotente, onisciente, mas a gente, com a qualidade que a gente começar a deixar brotar de dentro de nós vamos ser seres cada vez melhores. E seres que vai fazer a diferença. Independente de você achar ou não. Você vai fazer a diferença na vida de qualquer um, na vida do planeta, na vida do universo. Todos nós somos importantes, demais até. E aí a gente
quando a gente toma essa decisão de que a gente quer se confundir com a divindade, né? Tornar uma unicidade nós e Deus, né? A gente começa a dar atenção ao outro, começa a ser mais solidário com o outro, começa a se preocupar com os semelhantes. Então, essa busca de ser importante, de ser próximo de Deus, faz com que a gente melhore um pouquinho mais. E essa melhora, quando a gente melhora um pouco, nós, cada um fazendo, passando pelas suas dificuldades para tirar os maus hábitos, a gente vê que quando a gente melhora a vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de escola, porque você se tornou uma pessoa melhor. E todo mundo vai começar a querer estar mais junto de você. A gente tem sempre, somos imperfeitos e temos aquela dificuldade de quando vê alguém de longe já diz, pronto, meu santo não cruzou com aquela pessoa, né? E aí, por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque que o meu santo não cruzou com aquela pessoa? Porque ela tem todas as dificuldades que eu tenho, ela está sendo meu espelho. E aí, quando eu vejo nela aquelas dificuldades que eu conscientemente sei que tenho, aí eu já começo a sentir repulsa por aquela pessoa. E acontece também o contrário. Poxa, entrou ali, já iluminou o ambiente todo. Né? São pessoas, são melhores do que nós. Talvez seja aquela pessoa que está trabalhando o seu eu para ser uma pessoa cada vez melhor. Dia a dia. Sem muita pressa. Devagarinho. Deus sabe das nossas dificuldades. Então, Ele sabe que a gente vai fazer as coisas um passo atrás do outro. Não vai adiantar correr. Porque se a gente correr, a gente vai cansar, não vai querer continuar. Então, vamos devagarinho. E devagarinho a gente vai chegando lá. Jéssica, quando tiver no meu horário, você me avisa, viu? Desse hora. Fica à vontade. Então, quando a gente passa diante, quando a gente percebe esse exercício que a gente está convivendo, né, do vírus, das dificuldades, das perdas de entes queridos, é um exercício duro e muito difícil, como diz a história, né, de se engolir, mas ele é tão necessário para a gente se tornar mais suave, mais terno, mais tranquilo, mais compreensível, mais consciencioso. É uma necessidade extrema e, apesar de ser tão duro, ainda está sendo leve, porque as coisas poderiam estar em pior condição. A gente vive reclamando porque não chegou ainda a vacina, né? Essa vacina que não chega, e porque esse presidente, porque esse deputado, isso. Será que a gente para um dia para orar por essas criaturas, para chegar nos corações delas a luz necessária para que elas tomem as decisões corretas? Né? Tem isso também. A gente reclama muito e não pede nada que ajude aquela outra pessoa. A pessoa está em dificuldade, então a gente precisa orar por ela. Pedir a Deus que ilumine a mente dela, o coração dela. A gente precisa orar por esses chefes de governo de uma forma tão ferrenha, porque é uma atribuição que eles assumem muito, mas muito pesada. E nem todo mundo tem aquela, como é que eu poderia dizer, aquela condição de conseguir receber o problema e parar e pensar e destrinchar todinho para poder conseguir resolver a contento. Muitas vezes, da mesma forma que a gente está aqui, atordoado, porque não tem vacina, porque a gente tem que ficar em casa, porque a gente não faz mais nada direito, porque isso, porque aquilo, eles também estão. A dificuldade é de todos. O
o medo de contrair o vírus é de todos. E a gente precisa orar muito por essas pessoas. Então, tudo na natureza é um processo permanente de metamorfose. A metamorfose, ela é dinâmica, ela vai mudando, vai mudando, né? E não é só de cada um, ela é coletiva também. Essa metamorfose, ela é coletiva. Por isso que é importante você mudar o seu comportamento, porque quando você muda o seu comportamento, você muda o do seu vizinho, do seu amigo, do seu filho, e a metamorfose, ela acontece mais rápido, porque você está tentando ser uma pessoa melhor. E aí você está tentando ser uma pessoa melhor, aí seu filho ou sua filha vê que você está tentando ser uma pessoa melhor, começa a te imitar, porque o exemplo é melhor do que a lição escrita, né? Do que a teoria. E aí o amigo do seu filho já começa a fazer o que ele faz, a amiga da sua filha começa a fazer o que ela faz, e aí a metamorfose vai acontecer com mais rapidez. Acho que a gente precisa ver as coisas por uma ótica diferente, mais amena, mais tranquila, mesmo vendo o peso e a dificuldade de tudo que a gente está passando, a gente precisa ver pela ótica mais tranquila, ver solução para tudo. Isso faz com que a gente se tranquilize e tranquilize quem está ao nosso redor. Às vezes a gente tem amigos nossos que entram num processo de depressão porque não está conseguindo digerir essa dificuldade toda. E depressão, gente, é uma doença seríssima. E aí o que é que eu faço num caso desses? Eu não posso fazer nada, a depressão é dela. Será que se você escutar um pouco ela, vai reduzir esse ímpeto de depressão que ela está tendo? Será que se ela sentir que tem uma mão amiga ali do lado dela, simplesmente, sem falar nada, sem entrar com nada, mas ela está percebendo que você está ali, será que não reduz essa pressão toda, né, que ela não está conseguindo lidar? São essas coisas que a gente precisa, é a ótica que a gente precisa ver, porque eu tenho que contribuir com alguma coisa para que as coisas melhorem. E a minha contribuição é a questão da caridade moral, né? Você não precisa botar a mão no bolso para contribuir com alguma coisa para que o mundo melhore. Basta que você se melhore. E quando a gente se melhora, a gente melhora tudo que está ao nosso redor, como eu já falei antes. Então, quando a gente tira dessa lição alguma coisa de bom, a gente está galgando o primeiro degrau da ascensão espiritual. Olha que coisa boa. Quando a gente começa a ver, pronto, primeiro degrau, eu agora estou tranquila. Agora eu posso respirar um pouco. Estou lá, no início da escada, mas eu já cheguei lá. Por quê? Eu consegui aceitar as coisas com mais tranquilidade, eu consegui ter compaixão pelo outro, eu consegui me colocar no lugar do outro, eu consegui estender a mão para o outro, eu consegui me sentir útil para com o outro. E aí, a caridade, ela contamina de uma forma, a gente não tem ideia de como a caridade contamina. E a gente vai se melhorando, e a gente vai se melhorando, e vai contaminando os outros que estão ao nosso redor. Então, no Céu e Inferno, que foi lá em 1800 e lá vai o trem, no capítulo 5, ele tem uma parte que ele diz assim, a Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. O que é que ele quer dizer com isso? A gente precisa amadurecer. Não adianta a gente daquela agonia de querer tudo a tempo e a hora, não vai resolver nada. Acalma os ânimos, reflete, analisa direitinho como é que vai sair dessa situação. Você amadurece. Porque as lições que a gente tem tido no decorrer de nossas vidas vêm para isso. Para fazer com que a gente amadureça, a gente se melhore, a gente faça com o outro aquilo que a gente quer que façam com a gente. Jesus,
falou que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Conseguimos? Conseguimos amar o próximo como a gente ama a nós mesmos? Eu estou falando aquele próximo, não é meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Estou falando o vizinho, aquele senhor que fica ali na parada do ônibus, esperando que alguém dê uma moedinha para ele. Eu consigo olhar para ele com compaixão. Eu consigo olhar para ele com carinho. Normalmente, a gente já fica com medo, né? Não, hoje em dia não dá para a gente confiar em ninguém. Mas você tem que deixar seu coração falar. Quando seu coração fala, você está seguro. E a gente precisa amar ao próximo como a gente queria que o outro amasse a gente. A gente não faz isso. Precisa. E aí está o momento exato para a gente fazer isso. Por quê? Oportunidades. A gente tem oportunidade demais, pessoas demais necessitadas de carinho, de amor, de uma palavra amiga, de um estender a mão, de um ouvido para escutar. A gente está nessa fase onde, para onde você virar, você encontra uma pessoa nessa condição. E aí eu não posso deixar sofrer essa oportunidade passar. Deixar aquele sofrendo, porque eu continuo sem tempo para fazer as coisas. Porque com o vírus eu não posso me aproximar. Porque eu já sofri tanto, que o outro sofra também. Não é assim que a gente pensa? Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para se melhorar. E a gente começa olhando para o outro fora de casa. Porque amar quem a gente ama é muito fácil, né? Quando Jesus disse assim, amai os teus inimigos. Né? Aí, quando a gente fala essa frase, as pessoas falam assim, como é que eu posso amar meu inimigo? Né? Nós mesmos pensamos isso, nós mesmos que estamos na doutrina, a gente pensa isso. E aí, o que Jesus queria dizer com isso, né? Eu sei que tu não podes ter o mesmo carinho por essa criatura que tu tem pelo teu amigo, pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai. Mas só o fato de não quereres mal para ele, só o fato de fazeres uma prece por ele, isso já é amá-lo. Não é fácil? É fácil. Não, é difícil. Porque eu não gosto dele, eu odeio ele. Como é que eu vou rezar por ele? Né? Primeira coisa, quando você começa a orar por uma pessoa que nos traz esses sentimentos, deixa vir à tona esse sentimento, a gente começa a reduzir essa intensidade desse sentimento negativo. E aí você começa a ver as coisas com mais tranquilidade. Daqui a pouco você já está olhando para a pessoa e já não sente absolutamente nada. Aí daqui a pouco você está olhando para ela, já sente pena, já sente compaixão, já sente vontade de ajudar. Isso é um exercício. E a gente está tendo essa oportunidade desde o ano passado. Já vai fazer um ano que tudo se fechou, agora em março. Mas o vírus já vinha já desde dezembro. Mas vamos contar de março. Já vai fazer um ano que a gente está nessas quatro paredes, que a gente está nessa dificuldade de se relacionar, a gente está na dificuldade de querer passear e não pode, porque não pode sair. Então, a oportunidade está batendo nas nossas portas. A gente só precisa aproveitar. Né? A gente precisa amadurecer, porque as experiências fazem a gente amadurecer. E se a gente amadurece, automaticamente ou simultaneamente, o planeta também vai amadurecendo. Porque a evolução do nosso planeta está dependendo mais de nós do que de qualquer outra coisa. Da nossa mudança interior, desse homem velho, de ser jogado fora e começar a criar um homem novo. Desse eu rancoroso e transformá-lo num eu amoroso. De querer sempre o bem do outro. De fazer sempre alguma coisa positiva para fazer a diferença lá na frente. Né? Ser uma pessoa que faz parte de um planeta que está em desenvolvimento, que está em evolução,
mas que está dependendo de mim também que ele chegue lá. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai chegar à conclusão de que tudo depende de nós. Eu tenho que ter consciência que depende de mim, você de você, e cada um achar isso. E aí a transformação de atitudes vai ser tão enorme que o amadurecimento vai vir com mais rapidez. Então, as desordens atuais que estão acontecendo, né, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. A gente está sofrendo muito, mas a gente não está vendo o que está por vir. Porque se a gente deixasse o sofrimento aqui e começasse a ver lá na frente, a gente ia ver que tem muito mais coisas boas por vir do que as coisas ruins que a gente já passou até agora. Mas não vai vir assim, do nada. Nós precisamos amadurecer. Esse amadurecimento, ele requer uma mudança de atitude. Esse amadurecimento requer que você se transforme intimamente. Esse amadurecimento requer que você alimente o seu espírito com coisas boas. O pão espiritual vai fortalecer o corpo material, além do espírito. Então, a gente precisa fazer essa mudança em nós mesmos. A gente precisa fazer com que seja fazer um checklist toda manhã. Hoje, o que eu preciso fazer para ser diferente, para ser melhor. Né? E aí, todos os dias, checar lá o que foi que eu consegui chegar, o que foi que eu consegui fazer, o que eu consegui já colocar em prática. Tudo isso vai fazer com que você sedimente essa vontade de querer mudar e a mudança vai sedimentar todo o resto que está ao seu redor. Essa mudança que você próprio, o bom é isso, é que não depende de ninguém. Depende de você. O que eu quero fazer hoje depende de mim. Hoje eu quero ser uma Marta onde ela consiga, logo de manhã, fazer algo por uma pessoa desconhecida. Sei lá, alguma coisa, um café da manhã, uma roupa nova, o que você achar que deve. Uma palavra amiga. Eu consegui fazer isso hoje? Não consegui. Então vai ficar a primeira da lista de amanhã. E se a gente vai fazendo isso, a gente vai conseguindo colocar prioridades na vida da gente, que é o que a gente também esquece. As prioridades nossas hoje são totalmente diferentes daquilo que a gente necessita. A gente tem prioridade de ganhar mais, de comprar um carro novo, de ir para uma festa e ir com um vestido novo. Você tem um monte de vestido novo, mas você precisa comprar um novo para ir para aquela festa. Essas são as nossas prioridades. A gente esquece que prioridade tem que ser bom para mim e para quem está ao meu redor. Marta, mas aí eu vou pensar só nos outros? Nem isso eu posso ter? Pode. Mas vamos ver o checklist lá, o que é que você fez? Para ver se ele está na prioridade da relação, se ele está lá em cima, na cabeça. Então, essas coisas que a gente precisa treinar. É por isso que esse ano é um ano totalmente de oportunidades. A gente sofreu muito em 2020. A gente costuma dizer que 2020 não existiu no mapa, né? Feito Bacurau, né? Saiu do mapa do nada. Então, 2020 não existe no mapa, mas 2020 nos deixou muitos ensinamentos. Por que eu tirei ele do mapa? Né? Ele me deixou muito ensinamento. Ele me ensinou a valorizar as pessoas que estão ao meu redor. Ele me ensinou a procurar fazer um bem por dia. Ele me ensinou a burilar as minhas dificuldades. Eu sei que de manhã eu amanheço com a cara feia porque não dormi bem, ou então porque eu queria dormir mais. Ele me ensinou que isso não vale a pena. Eu tenho que acordar já sorrindo. Grato por estar acordado. Não é por estar vivo, porque vivo a gente vai estar sempre.
por estar acordado naquele dia, né? Então, assim, esse 2020 nos ensinou muitas coisas. Agora, 2021 é justamente a nossa meta. Estamos finalizando o mês de janeiro. E o que fizemos? Né? Com todo o aprendizado que a gente teve em 2020, o que fizemos já agora? Hoje é 27, né? Em 27 dias de 2021, o que fizemos? O que eu fiz? Contribuiu para a minha melhora, para a melhora das pessoas que estão comigo, para os meus amigos, para o meu planeta, para o universo? São essas perguntas que eu preciso fazer para mim diariamente. Porque é isso que vai fazer com que eu mude de postura. Eu tenho que ser drástico comigo, ou eu não diria duro, porque duro é faz e pronto. Não. Porque a gente sabe, pelas nossas dificuldades morais, que a gente já traz de outras vidas, a gente vai ter dificuldade de fazer essa transformação de um dia para o outro. Mas se a gente faz paulatinamente, a gente vai sofrer menos, a gente vai reclamar menos, a gente vai fazer mais a cada dia. Então, são essas coisas que a gente precisa colocar no nosso checklist do dia, nas nossos objetivos, na verdade. Então, quando a gente começa a assistir os males se desdobrando, né, os males do mundo, que é o quê? O egoísmo e a vaidade. A gente vê que isso é bem latente em todos nós, o egoísmo e a vaidade, né? Então, a gente vê isso como que a gente vê isso? A gente vê nas manifestações cruéis de preconceitos. Tá aí, tá, toda hora a gente está vendo isso. Atitudes de agressividade e de respeito inenarráveis. A gente às vezes não consegue nem acreditar que aquilo está acontecendo. Na postura de desamor. Uma senhora contando, ontem, numa reunião de evangelização, aí uma senhora contando assim, fui no mercado e tinha uma senhora na minha frente, ela também era idosa, e tinha, entre eu e a senhora, tinha um rapaz jovem. E aí a senhora esqueceu alguma coisa, foi buscar, deixou a cestinha lá na vaga. Antes dela chegar, mas ela já vinha caminhando para pegar a cesta dela, o caixa chamou. Aí ele foi, afastou a cesta dela para o lado e disse que cesta não guardava lugar. Um jovem. Então, são essas pessoas que vai precisar sofrer mais para mudar mais. Né? Então, um jovem com essas atitudes, né? Uma senhora já com 90 e poucos anos, durinha, mas já era idosa, e ele fez isso. Então, essas atitudes que a gente precisa expurgar no nosso dia a dia. Né? A gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, que isso aí não está dentro da nossa vida diária. Isso está fora totalmente. Por mais que, a princípio, ele relute, mas com água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele vai chegar a um ponto, mas realmente, mainha, ou painho, ou tia, a senhora estava certa. É isso mesmo. Eu realmente errei naquele dia e tal. Mas as pessoas não falam nada, acha que o filho não pode ser magoado, não pode ser ferido, e tem que ficar calado, senão ele vai ter uma atitude mais grosseira ainda, né? E essas mudanças que a gente precisa fazer acontecer. Se ele não tem alguém que o oriente bem, as pessoas ao redor têm esse compromisso, porque nós somos compromissados com o mundo, né? Somos compromissados com todo mundo, com o mundo, com o planeta, com nós mesmos, com a nossa família, nossos amigos. Somos compromissados. Nós não temos direito de magoar ninguém. Nós não temos direito de fazer com que outra pessoa sofra. Nós não temos o direito de transformar a vida da pessoa numa noite negra. A gente tem que ser o sol na vida de cada um. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando a pandemia chegou, diante de todos esses comportamentos, né, ela assustou todo mundo, porque aqueles egoístas, numa intensidade maior, e os vaidosos, eles ficaram totalmente paralisados, e refletindo, né, e forçosamente ficaram limitados a 4 paredes. Martinha, Teve que 5 ser minutinhos. 5 minutinhos. Ok. Então, é assim,
Será que essa pandemia, ela veio como um castigo? Será que ela veio como um aviso? Ou será que veio como uma ameaça? É? Nada disso. Nada disso. É uma consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito, a lei do progresso e outras leis afins que estão aí na natureza rodeando a gente. Então a gente precisa realmente de ter essa atitude de mudança no comportamento para que faça com que a gente melhore o nosso planeta, as nossas vidas. E aí tem uma composição de Sérgio Brito que nos traz assim uma reflexão muito grande. Eu vou fechar com ela, tá? Diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aí ele fala, o acaso não existe, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Aí ele diz que eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Eu queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza do que vier. Não tem coisa melhor para você refletir. Todos os dias você vê isso aqui, vê o que é que eu estou deixando de fazer, né? E aí começar a fazer. Cada dia um passo, cada dia uma solução. Cada dia procurar se burilar devagarinho, com a lima bem fininha. Você vai passando todo dia no mesmo lugar durante uma semana, depois muda de lugar e por aí você vai. E consegue chegar lá. Muita paz para todos. Obrigada, Jéssica. Oh, Martinha, que excelente palestra, né? Você trouxe aqui palavras de acalanto, de força mesmo, de reflexões profundas, né? Você trouxe uma, uma frase aí muito significativa de Nelson Motta abrindo a sua palestra: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. 2021 vai ser muito diferente de 2020, não tem como apagar da nossa vida. A gente só tem que ficar com os ensinamentos, com os aprendizados. E eu acredito que foi isso que você despertou aqui, em nome de Jesus, os ensinamentos trazidos na noite de hoje, que nós possamos refletir. E lembrando e reforçando para todos que aqui estão, que hoje, amanhã, são as últimas palestras no Instagram. Sexta-feira, doutor Irineu vai estar com a palestra Obsessão já no canal do YouTube do NEAM. Então, busca lá no YouTube, clica no sininho para receber as notificações, para que a gente possa estar aí cada vez mais se atentando, né, ao Evangelho de Jesus e cada vez mais se interessando por essa belíssima doutrina dos Espíritos. Sendo assim, eu convido a minha irmã Martinha para fazer a prece final. Vamos lá. Que a gente possa, né, ter realmente chegado nos corações das pessoas, nas mentes, que a gente tenha aprendido um pouquinho, que seja, de tudo aquilo que a gente ouviu hoje, porque, gente, a primeira pessoa a ouvir tudo que eu falei aqui fui eu, e aprendi muito hoje com vocês, com a paciência de vocês, com a tranquilidade, os comentários. Então, Jesus nos fortaleça cada dia, atravessando esse mar de confusões, que a gente possa ser cada vez mais forte. Aumente a nossa fé e a nossa esperança, para que a gente não perca a paciência e a tranquilidade. Que a gente possa aceitar com resignação tudo aquilo que nos foi mandado como lição. E que possamos ver nessas lições o amadurecimento do nosso espírito. Que a paz de Deus fique com todos e que assim seja. Que assim seja, Martinha. E assim a gente está por encerrado a palestra da noite de hoje.
Aguardamos vocês novamente aqui para mais uma palestra. Lembrando de se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no Instagram do NEAM, vai lá na bio para fazer parte desse grupo maravilhoso. Que assim seja, que todos nós possamos estar na mais perfeita paz e harmonia. Até. Boa noite. Um Tchau, prazer. Marquinha. Beijinho para você. Beijo.